Acho que eu tinha que dar uns avisos antes, né? Pode ser depois? Tá bom. E normalmente elas que fazem, que pensam nas lembrancinhas. E todo mês o Senhor ministra algo nos nossos corações através dessa lembrancinha. O mês passado eu disse, nós vamos falar sobre honra. E a Nara me ligou e falou, amiga, pode ser um olhinho, porque eu estava estudando a palavra e o Senhor me levou lá naquele texto onde a mulher lavou os pés de Jesus. Falei, amém. Entendeu? É assim que Deus faz. Tudo fala. Nós não sabíamos de nada do que ia acontecer aqui no culto, mas o Senhor já sabia. Nós não sabíamos o que nós íamos fazer aqui, mas o Senhor já sabia. E quando eu comecei a orar sobre gerar, na verdade tudo começou a acontecer. Eu fui tomar um café da manhã com uma amiga, com uma pastora da família da Fé de Paulínia. Ela deve estar até nos assistindo. Ela é muito minha amiga. Eu fui no começo do ano tomar um café com ela. E tem uma doceria que eu amo em Paulínia. Sempre que eu vou lá, eu vou nessa doceria. Se vocês precisarem de indicação de doceria de Campinas e região, pode me procurar. Tem uma em cada cidade. Em Paulínia, eu fui lá e a moça já me conhece, é óbvio, né? E ela disse, ela não estava na hora que eu cheguei. E quando ela chegou, eu falei, onde você estava? Ela falou, ai, Ju, eu estava no médico, eu estou tentando engravidar e está difícil. Eu já perdi não sei quantos, começou a contar. Eu não estava, da metade para frente, eu nem ouvi o que ela estava falando, porque aquela história começou a entrar no meu coração, e eu peguei, abri a bolsa, peguei o olhinho, peguei a pastora e falei, vamos ungir ela agora. Levanta a tua blusa, fomos lá no cantinho da cozinha, ungimos o ventre dela e profetizamos sobre ela, e nasceu um gêmeo semana passada. E pode aplaudir que é para Jesus, gente. E foi uma experiência assim tão sobrenatural para mim e para a Raquel. E a Raquel também está numa revitalização da igreja lá, a gente na plantação aqui. Então, nós duas estamos gestando. Nós duas nos dispusemos a gerar algo novo. E o Senhor, no começo do ano, nos marcou dessa forma. E quando eu vi a foto no Instagram dos menininhos, igualzinho, falei, meu Deus do céu, como o Senhor é lindo. E isso começou o mês inteiro. E lembra que eu falei, tudo fala? Tudo fala. Na semana passada, a Neia, que está aí, que eu vi ela chegando, ela me ligou, cadê a Neia? Está lá no fundo. A Neia é um braço nosso do Ministério de Solidariedade, é ela que faz a ponte entre nós e a maior parte das famílias que a gente ajuda hoje no Maná. É uma mulher que o Senhor tem levantado e ela tem um coração muito doador. E ela falou assim, Ju, eu consegui 8 kits de maternidade. Falei, sério? Falou, eu quero dar 5 para o Talmidim. Falei, eu recebo, que eu sou pidonça. Pode me dar. E eu fui, na hora que abri o porta-mala, ela veio, kit novo, gente, com tudo dentro, mantinha, tinha até chupeta, roupinha, saída de maternidade, fraldinha, tudo novo. Olha, tudo vai falando. Pensa num quebra-cabeça que vai montando. Eu anotei aqui para eu não esquecer. Pelo menos umas 5 mulheres da nossa igreja que nós temos orado para engravidar. Pelo menos umas 5. Aí eu fui ontem na casa da Isabel, que eu chamo de Isabel, é a minha Isabel. Lembra da história de Maria e Isabel? Maria recebe a palavra do anjo, fica toda perturbada e vai atrás de Isabel, que era uma prima que tinha mais experiência que ela, mais experimentada que ela. Eu tenho uma Isabel na minha vida. E semana retrasada eu fui tomar café com ela, ontem eu fui de novo. E o Senhor me deu uma palavra sobre esterilidade dentro daquela casa. Eu falei, Jesus, o Senhor não para de falar. Porque quando Ele fala e repete, até a gente entender. Eu fui ontem numa inauguração de uma loja, e quando eu cheguei, de uma loja dentro da loja. E a loja eu já conheço, e a nova loja dentro da loja ainda não, que foi a inauguração ontem, óbvio. Cheguei lá e a moça disse assim, você que é a Juliana, eu estava esperando você chegar, porque as meninas disseram que toda vez que você vem aqui, você ora. E fica diferente o ambiente, não é porque eu oro, é porque o Senhor está lá. E eu disse, tá bom, vamos orar então. Eu achando que é para orar sobre o quê? A loja. Loja nova, investimento. Quem está investindo esse ano? Só ela, né? Eu falei, que fé, né, irmã? Então vamos orar mesmo. Ela disse, não, eu não quero que você ore pela loja. Eu estou enfrentando uma doença muito grave. Eu tenho uma endometriose que não tem cura, segundo os médicos. E meu sonho é ser mãe. Eu falei, Jesus, tudo ontem. Aí eu tiro uma foto com todas elas, né? Que elas são num monte de mulher bonita lá, eu lá.
Uma delas coloca a mão na minha barriga. A Rose viu a foto, a Rose está aí? A Rose não conseguiu vir hoje, ela ia vir, ela falou assim, que mão na barriga é essa? A mulher colocou a mão na minha barriga. Eu tenho um ranço de quem põe a mão na minha barriga para tirar foto, que eu tirei tantos anos foto com a mão na minha barriga, que eu não quero mais ninguém com a mão na minha barriga. Mas ontem a menina pôs a mão na minha barriga, e eu tive coragem de postar a foto. Que eu falei, só quem é espiritual vai pegar isso aqui. E a Rose pegou, na hora. Ela disse, que mão na barriga é essa? Eu falei, tá tudo em paz, irmã. Sou cortada, laqueada, costurada, queimada, calcificada, não tem mais nada. Mas eu estou gerando. Olha como Deus fala. Tudo o que é dito aqui, o que é feito aqui, é debaixo de muita oração. E o fato de tudo isso acontecer, todas essas certezas de que era para isso acontecer, para falarmos sobre isso, o Senhor foi enchendo o nosso coração e confirmando no coração de cada uma. Eu acho que a Adriele pegou o meu esboço antes de ministrar, mas tudo bem, veremos. Quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 29, no verso 11. Dá água para a tia. Quem está aqui hoje pela primeira vez, a primeira vez que vem num encontro de mulheres? Minha tia Beth, que veio lá do Florense, né, tia? Estou muito feliz, tia, que você veio. Eu não sabia, minha mãe fez surpresa. É uma tia, aquelas que ama como mãe, sabe? Ela tem um monte de mulher aqui. Vamos aplaudir elas, meninas? Vamos aplaudir a Jesus pela vida delas? Fiquem à vontade no nosso meio. Vão abrindo aí a Bíblia, Jeremias 29, 11. Enquanto eu abro minha squeeze. Deixa eu fazer propaganda já, gente. A minha squeeze vermelha, que quando você abre, ó, peraí. Ela já estufa para fora para você beber. E olha o que está escrito: Jesus é a fonte da água eterna. Amém? Tem lá depois do culto essa camiseta também. É a nossa camiseta nova que nós estamos lançando hoje. Cada camiseta nossa tem uma identidade, uma frase, um nome, tem uma etiqueta especial. Essa camiseta chama identidade. Então, se você ainda não tem nenhuma das nossas camisetas, por favor, não saia daqui hoje de mão vazia. Tá bom? Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? A gente pode ler juntas? Vamos ler? Está ali, ó, é a mesma versão que a minha. Vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Curve sua cabeça, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra, Jesus. E nós queremos, Senhor, te entronizar mais uma vez aqui nessa noite. E pedir que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Eu me coloco, Senhor, à Tua disposição e o meu papel é fazer com a Tua palavra, com que a Tua verdade chegue até os ouvidos. E eu conto com a Tua ajuda e o auxílio do Espírito Santo para que essa verdade desça ao coração, Pai. Nós nos dispomos de tudo aquilo que a gente pensa, acha que é certo, para ouvir aquilo que o Senhor pensa sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? A verdade é que nós somos mulheres, a maioria aqui é mulher, tem 3 homens bem-aventurados no nosso meio, e nós temos a predisposição de gerar. Essa é a verdade. Acho que a maioria de nós aqui, o primeiro brinquedo que teve foi uma boneca. Ou se não era uma boneca, era algo que a gente fazia naná, mas que era algo como um filho era. A maioria de nós já começou com essa brincadeira que hoje virou verdade. Então, essa predisposição nossa está em nós. Não tem como a gente dizer que não. Nós temos o desejo, o anseio de gerar. A brincadeira que a minha filha mais gosta de brincar é de mamãe e filhinha, de casinha. É o jeito que ela mais gosta de brincar. E eu vou falar sobre 3 formas de gerar, bem rapidinho. A primeira delas são os filhos naturais.
Nós, mulheres, fomos criadas de uma forma assombrosa. É o que a Adri leu aqui. Salmo 139, 14 diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. O Senhor não erra. O Senhor não errou quando nos fez mulher. Não existe erro em ser mulher, engano em ser mulher, peso em ser mulher. Se existe isso, foi porque te contaram alguma mentira que você acreditou. Nós temos a predisposição em gerar. Nós temos toda a nossa parte biológica pronta para gerar. Está em nós. E quantas de nós às vezes reclama, né? Eu vou dizer, porque daí os homens vão até concordar comigo. Quantas mulheres ficam mais azedas, às vezes, do que já é, no período de menstruação? E junta o próprio hormônio, a própria TPM e a chatice dela em ser mulher. Então, ela reclama. Nossa, todo mês esse negócio, toda vez é isso. Eu não consigo sair de... O negócio já é difícil, com você falando fica mais difícil ainda. Irmãs, não reclama. Quando a nossa amiga, que foi a precursora de tudo isso, ficou doente, enferma, sabe qual foi a primeira coisa que parou na vida da Paty? De menstruar. Preciso falar mais alguma coisa? Menstruação é saúde, meninas. É que está tudo ok. É que está tudo em ordem. Não reclame. Uma boca reclamona, ninguém aguenta. A Bíblia nos chama, quando a gente fica chata demais, de goteira, sabia? Já ficou perto de uma goteira? Agora põe a cabeça embaixo da goteira. É assim que a Bíblia compara. Uma mulher chata, reclamona, é uma goteira na cabeça do seu marido. Plim, plim, plim. Não faz sentido. Se você acredita na palavra de Deus, se o que está no Salmo 139 é uma verdade absoluta para você, não há por que você reclamar, se queixar, murmurar. O Senhor não errou quando te fez mulher. O Senhor não se enganou quando te fez mulher. Está tudo aí, é para você disponível. É saúde, é sinal de fertilidade. Eu me lembro perfeitamente da Paty, ela falava, nossa, até disso eu tenho saudade. E hoje ela não está mais aqui para contar para a gente. Mas quando para de menstruar, é um sinal que alguma coisa de errado está acontecendo. Com exceção de filhos, tá, irmãs? Que não é nada de errado. Mas quando a gente está na idade, aquele ciclo é para acontecer normal. É tudo para acontecer normal. Se não é, é um sinalizador para a gente ir atrás. Então, veja, até o nosso tempo mesmo de espera. Eu sei que tem tentantes no nosso meio, eu acho legal esse termo, né? Tentantes, ela não é gestante, ela está tentando. E todas as vezes que vem o ciclo, aquilo bate, né, uma tristeza. A minha cunhada perdeu a primeira gravidez, ela tentou, demorou muito para ela conseguir, depois ela conseguiu e perdeu, e aí demorou mais, e todo mês era a mesma história. A família inteira conhecia o ciclo dela. Que a gente ficava naquela expectativa. Quando vinha, irmãs, dava uma tristeza. Porque você pensava, poxa, não é agora, não é esse mês. Vamos esperar mais um pouco. Mas até sobre isso, nós precisamos entender que existe um tempo de maturação. Não só para você, mas para todos à sua volta. Entende que existe a hora certa disso acontecer. Se não foi nesse mês, não desista. Se o Senhor tem promessa na sua vida sobre isso, não desista. Continue tentando, mas sem reclamar. Sabe, quando a gente fala de reclamação e questionamento, é normal que a gente questione a Deus sobre algumas coisas, mas reclamar, maldizer, é trazer maldição para dentro da tua casa, do teu ventre. Então, cuidado com isso. Uma outra forma que... Nossa, Má, a gente consegue passar agora o vídeo do Outubro Rosa? Vamos passar agora. Eu esqueci, mas foi por Deus. Olha só, nós estamos todas de lacinho, as meninas que estão trabalhando, porque nós estamos no Outubro Rosa.
E esse mês a gente estava com muita coisa, fazendo muita coisa. E eu disse, o que a gente vai fazer, né? O ministério vai fazer sobre o Outubro Rosa, que é um mês de cuidado nosso de mulher. E agora relembrando da Paty, eu lembrei da ação dessa semana, nós convidamos 4 mulheres para ter um dia de princesa no salão essa semana. E nós presenteamos elas com alguns presentes aqui do nosso store. E olha só, dá para passar? Pode passar, Má. Presta atenção nesse vídeo. As meninas aí do ministério, a Nara, que trabalhou bastante. Vocês viram ali, a mais novinha tinha 22 anos. Ela teve um câncer no ovário, ela já tirou o ovário e o útero, tirou tudo. Ela não menstrua mais. É forte, né? Às vezes a gente vem para uma noite de mulheres achando que nós vamos sair daqui, né, e vem aqui dar uma apanhadinha. Mas às vezes é necessário, porque Deus ama Deus corrige aquele que Ele ama. Não vamos reclamar mais. Nós, mulheres, somos biologicamente preparadas para gerar. Não reclame de um processo que é natural na tua vida. Uma outra forma que nós temos de gerar é a própria forma de adoção. Nosso instinto materno está tão aflorado em nós que a gente tem qualquer coisa, né, como filho. Eu tenho um monte de filhos, gente, inclusive os cachorros. Vira vem aqui com a mamãe, não é assim? Eu já chego gritando, porque para mim é tudo filho. E é tão bonitinho, né? Porque a gente vai no banheiro, eles vão atrás, a gente vai não sei onde, eles vão atrás, a gente sai, aí ele chora. Quando a gente chega, ele faz um monte de xixi, porque a gente chegou, ele faz xixi de felicidade. Mas é a coisa mais linda, por quê? Está em nós isso. Essa é uma forma que você tem de gerar. Quantas mulheres que depois de um processo de tentativa, ou até sem nem nunca tentar, escolhem adotar uma criança. Gerar essa criança no coração. E não necessariamente no seu ventre. É uma mãe. Nós mulheres fomos feitas para isso, para esse momento. Nós temos, né, tudo como filha lá. Cachorro, gato, periquito, papagaio, tudo. E a terceira e última forma de gerar que eu quero comentar com vocês é a maneira espiritual de você gerar. É quando você gera de fato filhos e filhas espirituais. E você começa então a ter responsabilidade sobre eles. Olha só, Paulo diz assim na carta de Filemão, é a menor carta que Paulo escreveu: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo nem útero tinha para gerar, era homem. E ele diz, eu gerei Onésimo, que era um escravo, roubou algo da casa do seu senhor, e ele escreve uma carta só para ele.
A carta de Filemão é a menor carta que Paulo escreveu. E ele escreveu com esse intuito, para que Onésimo levasse essa carta, o filho espiritual dele, até o Senhor de Onésimo, para que ele fosse ali recebido de uma forma menos cruel. Então, olha a preocupação de Paulo com o seu filho espiritual. Paulo ainda vai nos dizer, lá em Gálatas 4,19, meus filhos, novamente estou sofrendo de dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vós. Paulo não tinha útero para ter dor de parto. Há quem diz que ele fala dor de parto porque ele nunca teve, né? Mas ele não tinha, mas eram filhos espirituais dele. Quando a gente ganha alguém para Jesus, a pessoa que ganhou a minha mãe para Jesus, depois teve uma mulher, a irmã Ana, que mentoreou a minha mãe, discipulou a minha mãe. Eu tenho para mim que essa mulher às vezes gosta mais da minha mãe do que das filhas de sangue dela. Porque quando ela vê a minha mãe, gente, é uma alegria tão grande, é uma paz tão grande, as coisas que ela fala e o jeito que ela ora, são filhos espirituais. O Senhor nos chamou. Esse é o tema dessa noite. Nós somos chamadas para gerar. Seja filho do ventre, da forma natural, seja a adoção, seja filhos espirituais. Eu e você fomos chamadas para gerar. Eu quero falar sobre 3 pontos com vocês sobre gerar. Quem estiver anotando, anote isso: motivação, condição e escolha. São 3 tópicos que nós vamos falar sobre gerar. Se eu e você fomos chamadas para esse momento, fomos chamadas para gerar algo, nós precisamos entender, primeiro, que é o Senhor que tem sobre nós os melhores pensamentos e os melhores planos. Se é Ele que tem, como nós lemos aqui, Jeremias 29:11, o Senhor não errou, amém? Isso ficou claro para nós. Depois de um vídeo desse, se não ficou, nós vamos orar por libertação. Ficou claro para nós. Nós precisamos gerar. Agora, para gerar, nós precisamos entender o que é motivação, o que é a nossa condição e qual é a nossa escolha. Qual é a sua verdadeira motivação? Você consegue pensar aí? Enquanto eu estou falando aqui, eu sei que o Espírito Santo já está ministrando aí no seu coração. Agora, isso que você está pensando aí, em gerar ou já até está gerando, qual é a sua verdadeira motivação? Existe uma motivação que você consegue descrever? A motivação é aquilo que nos impulsiona a sair do lugar. Aquilo que faz a gente agir primeiro. A minha motivação é clara em estar hoje aqui. Eu tinha uma motivação quando eu saí da minha casa. Era encontrar mulheres tão sedentas do Espírito Santo quanto eu. Qual é a tua motivação de estar aqui hoje? E qual é a tua motivação em querer gerar? Eu quero ir com vocês lá na história de Penina, de Ana, de Eucana, que está lá em 1 Samuel. Essa história já é conhecida nossa, nós já falamos aqui em outros encontros. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos conhecer a história desse homem, que tinha 2 mulheres. Graças a Deus a gente nasceu nessa época que só pode ter uma, amém, irmãs? No Brasil, né? Porque eu fui num lugar esses dias que pode começar com 4. Falei, aqui eu nunca vou vir, né, Amanda? Morar aqui não vai acontecer isso. Pode ter de 4 para cima, o presidente tem 11. O neto deu um sorriso, eu falei, 11 cartão de crédito, e aí? Desistiu na hora. Falei, a tua escolha. É 11 cartões de crédito, mas tudo bem que eles vivem lá de outra forma, né? E nessa história, a Bíblia vai nos falar que Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. E Penina tinha filhos e Ana era estéril. E Penina, ela atormentava, irritava, provocava Ana todos os dias. Esses dias eu dei essa palavra lá no devocional no Primore. E eu disse, alguém aqui tem alguma mulher que te irrita? Que te provoca? Não? Só eu? Não tem ninguém assim que te irrita, que te provoca? Obrigada, né? Já estava preocupada. Né? Aquela pessoa assim que sabe te irritar, que sabe, pois é, eu tenho algumas santas na minha vida, mas eu não moro com elas. Graças a Deus por isso. Ana morava com Eucana. Ela dividia a casa, ela dividia o marido.
com alguém que provocava ela, que irritava ela. E ela estéril, e naquela época isso era uma marca de maldição, ela tinha que gerar, e ela tinha que gerar filhos homens, era uma pressão sobre as mulheres terrível sobre gerar. Se a gente se sente pressionada agora, imagina naquela época. E Ana então faz um voto ao Senhor. E no verso 11 ela diz assim, a Bíblia nos conta assim, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e barba nunca serão cortados. Olha no verso 22, Ana não foi, depois a gente conta essa história, e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ele ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Entende a motivação, a verdadeira motivação de Ana engravidar? A motivação de Ana não era provocar Penina. Ela não queria gerar para a terra, ela queria gerar para o céu. Ela não queria o filho. E isso é tão real nos nossos dias. Porque aqui eu vou dizer algumas coisas que eu não quero, em nome de Jesus, ofender ninguém. Mas infelizmente é uma realidade. Você quer gerar filhos para quê? Qual é a sua verdadeira motivação? É para competir com a tua cunhada? É para competir com a sua amiga? É para competir com a sua sogra, a atenção do seu marido? É para atrair mais a atenção do seu marido? É para talvez salvar seu casamento? Qual a motivação de querer esse filho? Eu quero te contar que se for para salvar seu casamento, esquece. Vamos fazer outro plano agora. Não vai dar certo, que um filho não salva casamento. Você não vai conseguir com um filho salvar o teu casamento. Qual é a verdadeira motivação dessa gravidez? Quando você ora: Senhor, abre meu ventre, eu quero gerar, eu quero amamentar, para quê? De verdade, para quê? O porquê que você tem esse desejo? E quando a gente pensa em gerar, e falando não só de filhos, até mesmo dos nossos planos e projetos, qual a motivação? Senhor, me dá uma empresa, prospera a minha empresa, para quê? Senhor, eu quero abrir um negócio, eu estou gerando um novo projeto, para quê? É para te auto-enriquecer? É para te autopromover? Senhor, me levanta no ministério, eu quero viver para a tua obra. É de verdade? Ou é uma autopromoção? Esses dias nós estávamos analisando algumas coisas, né, Má? E eu coloco a Má sempre na fogueira, né? E a gente abriu um perfil de um pastor, que eu tenho para mim hoje, que é a igreja de maior influência no Brasil e até fora do Brasil. E ele é o fundador dessa igreja, e ele é um cara que, quem conhece, diz que ele mais parece anjo do que gente. E no seu perfil está assim: eu sou o pastor fulano, servo de Deus, tal, na igreja tal. Falei, olha isso, né? E a gente vê uns perfis assim, né? Sênior, founder. Entende? Eu olhei e falei, que tapa, né, para nós na cara ainda. Qual é a motivação de querer gerar tudo isso? O que de fato te motiva? Porque olha, o Senhor não tem nada, absolutamente nada na nossa vida, que o fim somos nós mesmas. Não tem. Não existe isso. Eu contei aqui há 2 meses atrás sobre a libertação que foi para mim. Tirar o meu nome da fachada do salão. Se você quer ouvir essa história, vai lá no YouTube, a palavra sobre idolatrias do meu coração. Porque a empresa não tinha o meu nome, nada contra quem coloca o nome próprio na empresa. Eu acho super legal, mas a minha empresa não tinha o meu nome e eu enfiei meu nome lá. Porque eu queria gerar algo para mim mesma. Entende? Qual é a verdadeira motivação? Você quer crescer, quer empreender, para quê? Você quer um filho, você quer adotar um filho, você quer ter um cachorro, para quê? O que te move de verdade? Será que o que te move, move o coração de Deus?
Será que o que te move é sensato, faz sentido? Ou gira em torno do nosso mundo, a nossa bolha, o nosso umbigo, o nosso clubinho? Qual a sua verdadeira motivação? Nós não somos o fim de nada. Nós somos o meio de tudo. Nada termina em nós. As coisas passam por nós. Nós somos muitas vezes a ponte, o meio do caminho, por onde a pessoa vai conhecer, por onde a pessoa vai aprender, mas nunca em nós, mas não termina em nós. Aquilo que o Senhor nos chamou para gerar, não faz parte, não engloba egoísmo, mesquinho, não tem isso. Eu e você fomos chamadas para gerar, mas eu e você temos que gerar algo que frutifique, que seja bênção na vida das pessoas, que contagie mais pessoas, que abençoe as famílias. Não é sobre nós, não é sobre eu. O Pai é nosso. Quando a gente ora, Pai nosso que estás no céu, é nosso. Aquilo que o Senhor tem para a tua vida, aquilo que o Senhor tem colocado aí, a vontade sua de gerar, tem que ser com a motivação correta. Tem que ser do jeito certo. Ana, essa história que nós contamos aqui. Ana não queria gerar filho para o mundo. Ana queria gerar filho para Deus. Quando Ana engravida, ela não esfrega na cara de Penina. Tá vendo? Agora eu consegui. Tá vendo? Deus também é fiel na minha vida. Porque as pessoas às vezes usam, né, o Deus é fiel como até um negócio. Deus é fiel. Tá bom, é fiel para você e para todo mundo. Né? Você já viu isso? Uma coisa ruim, né? Estranho. Não é, o Evangelho de Jesus é sobre nós. É sobre o reino. Ela gerou filho para o céu e não para a terra. Ela entendeu esse princípio. Ela entendeu que o que tinha que motivar a vida dela, o desejo dela de engravidar, seria servir ao Senhor. Por isso que quando a gente vem aqui, uma vez por mês, todas as vezes a gente fala basicamente a mesma coisa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Porque as nossas vidas, aquilo que nos move, os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que está gerando, tem que estar alinhado com a palavra. Senão ele nos torna estéril. Deus abre as madres de quem é abençoadora, mas ele deixa estéril quem é mesquinha. Você já viu pessoa que é estéril? Não é que a nuvem preta está em cima dela, ela é a nuvem preta. Né? Tudo acontece de ruim com ela. Se a árvore cair no Amazonas, acerta a cabeça dela em Valinhos. Tudo é com ela. Tudo. Essa pessoa, provavelmente, o que move o coração dela, não é o que move o coração do Senhor. Os desejos que ela tem no coração não são os mesmos que o Senhor tem. Aquilo que está passando sobre a sua mente agora, sobre gerar, qual é a verdadeira motivação? Segunda questão, qual a condição que eu preciso estar para gerar? Que condição eu preciso estar para gerar? O que eu preciso fazer para gerar? Aí em 1 Samuel mesmo, no capítulo 1, no verso 10, diz assim: e com a alma amargurada, aqui está falando de Ana, chorou muito e orou ao Senhor. Se tem algo que eu e você não podemos abrir mão, é da presença do Senhor. A condição que eu e você precisamos estar para sermos férteis, para gerar, é a presença do Senhor. Nada é mais importante na nossa vida do que a presença dEle. A partir do verso 23, olha que lindo isso. Disse Eucana, seu marido, faça o que lhe aparecer melhor, fique aqui até desmamá-lo. Aqui o neném já tinha nascido, tá? Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló.
com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram ali o novilho e levaram o menino até Eli. Verso 26, e ela disse: meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu. Por isso agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. E ali, Ana adorou o Senhor. Olha que história. Pensa, eu e você, entregar o nosso filho depois de amamentar. Primeiro que depois que a gente desmama, a gente quase surta, que a gente já não é mais tão importante assim na vida deles, não é? Eles já podem ficar com a avó, já podem sair sem a gente. Não dá uma coisa estranha? Quando vai para a escola, então... Nossa, eu chorava mais que eles. Eu deixava eles na escola, chorando. Ligava na escola, e aí, é para eu ir buscar? Não, tá tudo bem. Tá tudo... Ele não chorou? Não chorou. Mas ele não está chamando mamãe? Não está chamando mamãe. Aquilo foi uma frustração para mim. Pensa para Ana. Depois de tanto pedir, de tanto clamar. E a história vai nos contar que quando ela ali começa a chorar, na presença de Deus, o sacerdote, ele não sabe interpretar direito a oração dela. Porque homem não entende mulher, amém? Não entende. Não adianta, muito menos chorando. E ele achou que ela estava bêbada e acabou até ofendendo ela. Dizendo, para de beber, está aqui como uma louca. Ela disse, eu não tô bêbada, eu estou chorando porque eu estou angustiada. E depois ela vai lá. Eu acho que eu e você também faria isso. E foi até ele e disse, lembra? Lembra daquele dia, daquela mulher que você achou que estava bêbada. Não, então, eu queria um filho e ele está aqui e eu o dedico aqui. E ela deixou ali com Eli. Samuel cresce com Eli. Ela não vê o crescimento do garoto. Ela não participa da criação do garoto. Olha a motivação dessa mulher. Olha a condição que ela estava. Ela queria estar na presença de Deus, a ponto de entregar o seu filho, de consagrar o seu filho, dar as costas e ir embora. E ele crescer ali. Você já pensou você fazer isso? Você sentir aquele bebezinho nascer, amamentar. E ainda pequeno, aqui eu li com vocês, o menino ainda pequeno, ela leva de volta na presença do Senhor. Ana gera na presença do Senhor. E Ana derrama o seu voto na presença do Senhor. Ana gera no lugar e ela entrega exatamente no lugar que a feriu. Quantas de nós não quer nem pisar o pé onde a gente foi ferida? A gente não quer nem lembrar daquele lugar, daquele ambiente que a gente foi hostilizada, julgada, maltratada, zombada, como foi Ana, pelo próprio sacerdote. Mas Ana volta ali, naquele lugar, porque ela entende que a presença de Deus é melhor do que a promessa. A presença do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa. Nós falamos aqui domingo sobre a sunamita, com uma história também de filho. Ela não queria filho, para ela estava tudo bem, o profeta prometeu o filho, aí o filho morre, aí ela vai atrás do profeta, e o profeta manda o seu servo ir até a casa para ressuscitar o garoto. E o que sunamita diz ali? Eu não vou se o Senhor não for. Eu não quero o servo, eu quero o Senhor. Eu quero o profeta, eu quero a presença. Eu não quero só o milagre. Entende? Ela não queria o milagre, porque o milagre podia ser feito e realizado com o cajado e com a capa de Eliseu que o servo levou. Mas ela não queria o milagre, ela queria a presença. Moisés, a mesma coisa. Quando o Senhor fica, porque qualquer um, e o Senhor ficou ali de bravo com aquele povo, murmurando no deserto, ele diz, chega. Vai que agora eu vou mandar um anjo. O que Moisés fala para Deus? Eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for, eu não arredo o pé daqui. E quantas de nós, quando está gerando algo, a gente perde a presença de Deus? Porque a gente fica mais preocupada com a promessa do que com a presença.
A gente fica mais preocupado em dar tudo certo, em planejar, em fazer reunião, em planejamento, e isso e aquilo. E esquece da presença. Mais importante da nossa vida, a condição que eu e você precisamos estar é diante de Deus, é na presença de Deus. Esse lugar de adoração, de intimidade, eu e você não podemos perder. Não tem gestação que justifique o nosso afastamento do Senhor. Quantas mulheres que a gente vê que não consegue engravidar, não consegue, quando engravida ela some. Some da igreja, é o barulho para o bebê, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Nós precisamos da presença do Senhor. Eu lembro meus meninos pequenininhos, eu levava colchãozinho para eles dormirem debaixo do banco. Estão tudo aí vivo, ninguém morreu. Estão tudo aí. Eu colocava algodãozinho no ouvido deles e acostumei eles com o som da igreja. Porque daí nasce, a promessa vem e você se afasta da presença. Deus cumpre a promessa na tua vida e você se afasta da presença. Vigília, monte, aonde o neto ia, onde ele tinha que dirigir, o que ele tinha que fazer. E eu com aquele monte de criança atrás, com mamadeira, fralda, com tudo. E está todo mundo aí. Eu cresci assim, dormindo no banco da igreja. Quantas de nós crescemos assim, dormindo no banco duro da igreja? Era ensaio atrás de reunião, com mais ensaio e um culto por meio. E nós lá. Agora pega o filho, a promessa e se afasta da presença. Ou você começa então a gerar um projeto, uma ampliação da sua empresa, um negócio próprio, daí Deus cumpre e você se afasta da presença. Ai, agora eu tenho que trabalhar, né? Mas e a presença? Cadê a presença? De que vale essa ampliação, esse negócio novo, empreendedorismo novo, se está roubando o seu tempo com Deus? De que vale isso? Adianta gerar? Adianta a motivação ser certa? E depois que tudo acontece, que Deus cumpre a promessa, você se afasta da presença? A condição que eu e você precisamos estar é a presença do Senhor. Seja filho, seja projeto pessoal, profissional, ministerial. Para que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando, nos guardando, nós precisamos da presença do Senhor. Se você é mãe de filhos pequenos, crie seus filhos desde bebezinhos na igreja, para eles serem ambientados com isso tudo, com microfone, com altar, com escolinha, com EBF, com escola bíblica de férias, com EBD, com tudo. Não mata, te garanto, estamos tudo aqui. Não queira colocar o seu filho numa bolha e achar que tudo isso pode tirar dele. Não, não, não. A igreja está aqui para receber você e a sua família completa. Completa. Olha o que a Bíblia vai nos contar sobre Mical. Eu estava com a tia Ruth, o Neto foi pregar na Assembleia de Deus na semana passada e ela foi comigo. E eu disse para ela, ai tio, ainda não, a mensagem de quinta que vem ainda não fechou. Daqui a pouco o Neto pá lá em cima no púlpito, eu até doeu. Eu falei, nasceu, tia. Falou, nasceu o quê? Eu falei, a mensagem. Ele falou sobre Mical. Mical foi uma mulher, filha de Saul. E Saul prometeu a Davi que daria essa filha. E Davi ficou, casou com ela e tal. E teve toda aquela história que a gente já conhece, da perseguição de Saul a Davi. Mical ajudou Davi, se extrapolou toda num monte de mentira, ficou mal com o pai. Sabe essas coisas? Tinha uma vida toda meia... E quando, a Bíblia vai nos contar que quando a Arca da Aliança é resgatada, a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Fala comigo, presença. Presença. Israel tinha perdido a presença de Deus. Davi então consegue resgatar a arca. Quando a arca vai se aproximando e entrando na cidade, a Bíblia conta que Davi fica eufórico e feliz com aquilo e começa a dançar na presença de Deus. E começa a pular na presença de Deus. E começa ali se alegrar
com todo mundo na presença de Deus, porque a arca estava entrando de volta no lugar da onde ela não devia ter saído. A presença de Deus estava sendo recuperada. E a Bíblia conta que Mical fica de uma janela vendo Davi dançar. E o despreza em seu coração. A Bíblia usa esse termo. Mical olha pela fresta da janela, Davi dançando na frente da arca, na frente da presença de Deus, e ela o despreza. A partir daquele momento, a Bíblia conta que ela ficou estéril. Ela não despreza Davi, ela despreza a presença. Quantas de nós, quando está cantando, adorando, se alegra, pula, dança, chora, ajoelha, deita no chão, baba, maquiagem vai embora. E as pessoas riem. Nossa, ela está feliz hoje, né? Está animada, tá pulando, né? Cuidado. Não despreze a presença do Senhor. 2 Samuel 6:23. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Jamais teve filhos. Desprezou a presença do Senhor. Não quis, zombou. Ficou brava com Davi. Quando Davi entra na sua casa todo feliz, ela fala, estava parecendo um louco lá, hein? Dançando com os escravos? Zombando da festa. Zombando da presença. Naquele momento, Deus seca a madre dela. Eu já vi mulheres assim, que tinham tudo para ser fértil, mas zombou tanto de Deus, zombou tanto da presença de Deus, parece que Deus veio com a mão e fez assim, fecha, nada dá certo, nada dá certo. Não despreze a presença do Senhor, deseje a presença do Senhor. Se tem uma condição que eu e você temos que estar para continuar gerando, ou para começar a gerar, é a presença do Senhor. Não tem outra forma de gerar senão a presença do Senhor. E a escolha de gerar é nossa. A escolha de gerar é nossa, porque eu e você também podemos desprezar a presença do Senhor. Eu e você temos essa liberdade. O Senhor nos deu um livre-arbítrio. Eu posso escolher não gerar. Eu tenho tudo para gerar, mas eu não quero. A pessoa tem tudo para ter uma vida feliz e não quer. Ela tem um marido bom, um emprego bom, uma casa boa. Ela é feliz, ela tem saúde, mas ela não quer. Ela não quer ser fértil, ela não quer gerar. Eu e você temos esse poder de escolha. Eu e você podemos escolher querer gerar ou não. Nós fomos chamadas para gerar, sim, mas a escolha é nossa em gerar. Eu gosto muito do texto lá de Gálatas 4, quando Paulo faz uma comparação de duas mulheres. Ele está comparando a lei e a graça. E para ilustrar, até ele diz isso, né? Para ilustrar, ele coloca duas mulheres. Novamente, as duas do mesmo marido. Ainda bem que a gente nasceu agora e estamos nesse tempo, né, irmãs? Quando Sara, eu também já contei essa história aqui. Quando Sara recebe a promessa e olha para a idade dela e percebe que vai ficar difícil aos olhos humanos conseguir engravidar, o que Sara faz? Dá um jeitinho, lembra? Tem um demônio te esperando em cada atalho da sua vida. Lembra dessa frase? Do pastor Lázaro. Todo atalho que você pegar, tem um demônio te esperando no atalho. Tinha uma promessa para Sara. Ela ia engravidar, ela quis pegar um atalho. Escolheu uma de suas escravas. Não sei qual foi o critério para a escolha. Não gosto nem de pensar o que ela pensou para escolher. E colocou lá, o marido também não rejeitou. E então, Agar engravida. E nós temos duas mulheres grávidas. Duas histórias conhecidas. Uma engravida debaixo da promessa. Sara engravida de Isaac debaixo da promessa. E Agar, a escrava, engravida de Ismael debaixo da carne, do atalho, do pecado, do não saber esperar. Quantas vezes a gente não sabe esperar e quer pegar atalho? Deus fez uma promessa para nós, mas existe uma ponte entre a promessa e o cumprimento.
E essa ponte se chama tempo. E a gente não quer respeitar esse tempo e a gente pega um atalho. Nós temos 2 mulheres gerando. Nós temos Sara e Agar. Uma gerando debaixo de promessa, debaixo da palavra de Deus. E olha tudo o que aconteceu com Isaac. O homem que ele foi, bem-sucedido do jeito que foi. Porque a bênção estava sobre a promessa, sobre Isaac. E olha Ismael, a vida que teve. Tudo o que aconteceu com Agar. Foi mandado embora com o filho, ficou perambulando pelo deserto, quase morreu. Até hoje nós vemos resultado dessas 2 gestações. Toda essa guerra que nós vemos hoje no Oriente Médio. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a entender a linhagem de Ismael. Uma linhagem que foi desprezada, que foi gerada debaixo de maldição, de pecado, de atalho. O que é que você quer colocar para dentro do seu ventre? É promessa ou pecado? É graça ou é lei? O que é que você quer gerar? A escolha é sua. Tanto de gerar ou não gerar, tanto da semente que você vai colocar aí dentro. O que você quer para a tua vida? A escolha é sua. Eu e você fomos chamadas para gerar. Deus tem um plano lindo na nossa vida. Mas para esse plano se concretizar, nós temos que assumir essa consciência, entender qual a motivação do nosso desejo de gerar. Qual a condição que nós estamos, se é que estamos verdadeiramente dentro da presença de Deus, caminhando na presença de Deus. E qual a escolha que eu e você vamos fazer daqui para frente? Gerar debaixo da lei ou da graça? Gerar debaixo de bênção ou de maldição? Da promessa ou do pecado, do espírito ou da carne, a escolha é nossa. Ismael foi gerado pela carne, porque não era para ser daquele jeito. Depois vira toda uma confusão, porque a promessa era sobre a vida de Sara e Abraão, não tinha que ter outra mulher, não tinha, e ele abre um precedente, depois que isso acontece, abre para as outras gerações, uma história de bigamia enorme, que vai extrapolar lá em Salomão com 1000 mulheres. Então olha como é perigoso os atalhos que eu e você fazemos, pegamos hoje. As nossas escolhas determinam o futuro da nossa geração. Da nossa geração, nós não podemos comprometer toda uma geração por uma escolha errada nossa. Nós fomos chamadas para gerar, mas o que é que nós vamos gerar? O que é que tem aí rondado a nossa mente, permeado os nossos caminhos, feito o nosso coração bater mais forte? É para a honra e glória do nome do Senhor? Ou para isso tudo acontecer, eu vou ter que sair da presença dEle? Eu sei que o Senhor tem levantado nesse momento, nessa nossa geração, um empreendedorismo feminino absurdo. E eu louvo a Deus por isso, eu acho muito legal tudo isso. Mas será que é isso mesmo que o Senhor quer para a tua vida? Será que isso não vai custar a presença dEle? A sua presença na tua casa, com os seus filhos? O que é que isso vai custar? Qual escolha você vai tomar, escolher, caminho que você vai escolher, seguir? Para quê? O que te motiva? Hoje as meninas prepararam uma lembrancinha. Você traz uma para mim, Gabs? Prepararam uma lembrancinha que é uma semente. Todo mundo recebeu essa semente? E assim como hoje nós estamos falando de gerar, de ventre, e hoje nós já profetizamos sobre o nosso ventre, nós vamos encerrar assim. Aí você tem uma sementinha aqui dentro. Você foi chamada para gerar. E essa semente eu quero fazer junto com vocês hoje um ato de fé. Debaixo da graça, da palavra do Senhor. Olha, é uma semente mesmo. As meninas vão distribuir aí para vocês, para quem quiser, um papel e uma caneta, e você vai escrever de fato o que para você essa noite representa, o que para você tem pulsado no seu coração para gerar, o que essa semente representa. Existe um tempo para essa semente ser plantada. Vai existir um tempo para você ali aguar essa terra.
Esperar essa semente vir afora. Isso é profético. Atos proféticos estão presentes em toda a palavra de Deus. E elas dividem histórias. Elas dividem momentos. Sem nenhum misticismo sobre isso. Sem nenhuma idolatria sobre essa semente, pelo amor de Deus. Isso é um ato de fé. Hoje o Senhor te trouxe aqui para um único propósito. Que você saia daqui consciente. O que é que eu estou gerando? Consciente. Hoje eu ouvi algo. Outra coisa, a Má tá aqui, que a gente faz seminário junto. Professor novo do seminário, né? Ele começou a falar sobre ele. Ele disse: eu sou pastor, eu sou casado, mas ainda não tenho filhos. Estamos tentando. E, né? E eu na hora peguei e falei: olha, mais um. Que o Senhor trouxe tudo para essa semana. E ele disse uma coisa interessante para nós ali de manhã. E ele disse: olha, as pessoas, nós, né, queremos às vezes terceirizar a nossa fé e colocar em coisas, em pessoas. A nossa fé precisa estar em Jesus. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração hoje, escreva. Se vocês precisarem, pode fazer assim com a mão. As meninas vão distribuir rapidinho papel e caneta aqui para vocês. Escrevam aquilo que você tem desejo de gerar. Coloque isso diante do Senhor. Saia daqui com essa semente, respeitando o tempo, respeitando as estações da sua vida, esperando o sim e o amém do Senhor. E relembrando todas as vezes esses 3 pilares. A verdadeira motivação. Se isso não está te afastando da presença do Senhor. E a sua escolha. Se ela está debaixo de lei ou de graça, de peso, de fardo. Qual é essa semente? O que é que você quer gerar na presença do Senhor? Fique de pé. Significado de gerar é dar a existência, fazer nascer, procriar, brotar, germinar. É tudo isso que hoje nós vamos sair daqui. Falando essas palavras, verbalizando essas verdades, trazendo para a sua mente. Não permita que na hora que você saia daqui você perca essa chave, essa palavra. Senhor, eu fui chamada para gerar. Eu fiz um voto com o Senhor. Eu recebi aqui uma semente. E essa semente vai frutificar na hora certa. Hoje é noite de alinhamento. De você alinhar as suas vontades, as suas motivações, as motivações do Senhor, amém? Coloque a mão sobre o seu ventre. E começa a trazer à sua memória todos os desejos que você já teve, que você sabe que não foram da parte do Senhor. Todos os planos que você fez, que o fim deles era você mesma. Começa se arrependendo. A Bíblia vai nos ensinar sobre a verdadeira oração, sobre o verdadeiro batismo. Ele passa necessariamente pelo arrependimento. É necessário que você se arrependa das vezes que você trouxe para dentro do seu ventre sonhos, projetos e sementes que não eram do Senhor. Comece a se arrepender dessas obras e a se derramar na presença do Senhor e pedir: Pai, mude a motivação do meu coração. Traz para mim a verdadeira motivação que o Senhor tem para mim, o verdadeiro sonho que o Senhor tem para mim. Eu quero sim ser mãe de filhos naturais. Eu quero sim ser mãe adotiva. Eu quero ser sim mãe espiritual. Mas acima de tudo, eu quero e desejo ser alinhada à tua vontade. Gerar aquilo que o Senhor deseja gerar. Você foi chamada para um tempo de fertilidade. Puxe a sua memória todas as orações contrárias que você já fez. Tudo aquilo que você já pensou e você sabe que não veio do Senhor. O tempo que foi perdido, a energia que foi gasta, o Senhor não estava naquilo. E começa agora a pedir ao Senhor: traga, Senhor,
novos sonhos, novos planos, novos projetos, sementes para a minha vida que o Senhor deseja colocar em mim. Abre o teu coração, o teu ventre, para aquilo que entre da parte do Senhor em você. Que não seja mais a tua vontade, mas que você consiga fazer como Ana fez. Senhor, eu alinho a minha vontade à tua. E se o Senhor abrir o meu ventre, a minha madre, eu consagrarei a ti. Eu consagrarei esse projeto a ti. Comece a